Olá, é um prazer estar aqui com você. Eu quero falar a respeito dos produtos da Cavalcante Agroindustrial, adubos, fertilizantes 100% naturais que há 15 anos fazem da nossa empresa a maior empresa do país em fertilizantes naturais. O produto que eu quero falar para você agora é o ROX Silício, produto de ponta de altíssima tecnologia capaz de transformar qualquer das suas culturas em um grande empreendimento e uma grande produção. O ROX é a mistura de 7 tipos de rochas, silicáticas e basálticas, rochas que são retiradas a mais de 200 metros de profundidade. O segredo deste produto é trazer de volta para a planta rochas que há milhões de anos foram retiradas das camadas superficiais da Terra. É muito importante você prestar atenção agora nos benefícios de ROX para a sua cultura. Nós temos hoje mais de 200 culturas que utilizam esse produto. Ele é um produto altamente micronizado e é utilizado na fertirrigação ou pulverização. Você utiliza apenas 2 gramas por litro de água na sua cauda de pulverização. Como assim? Utilizando 2 gramas por litro d'água, digamos que você utilize um pulverizador de 600 litros. Ele vai receber 1,2 kg de produto. Quantos hectares eu posso fazer com 600 litros? Você não precisa mudar absolutamente nada no que você já faz atualmente. Toda pulverização que você fizer, você pode usar o ROX. Ele não se mistura quimicamente com nenhum outro produto. Pode ser usado com outros fungicidas, glifosatos, produtos químicos, que não tem problema. As grandes vantagens do ROX hoje são: em primeiro lugar, é um adubo mineral com mais de 50 nutrientes. Muito importante, a sua fonte principal é o silício, 68% de silício. Em HF, por exemplo, nós temos conseguido que um pé de alface dure até 3 dias a mais depois de cortado. Temos conseguido a redução total de manchas de bordo. Temos conseguido na banana muito resultado em substituição a fungicidas químicos. Temos conseguido na soja controle de ferrugem. Ou seja, o ROX, além de um adubo, ele é fungicida porque faz uma camada protetora, uma película entre a epiderme e a cutícula da folha, protegendo muito mais do que a maioria dos fungicidas químicos. Outra vantagem do ROX é o seu poder inseticida. A folha protegida ou o fruto protegido pelo silício fazem com que todos os mordedores, principalmente lagartas, quando comem da folha, destruam suas mandíbulas. Isso reduz em 85% o dano da lagarta e impede que ela se reproduza. Então, veja as vantagens. Você tem num só produto, que é natural e que não necessita nem mesmo de EPI para a sua aplicação, um adubo, um fungicida, um enraizador, um controlador de pH por causa do cálcio e magnésio e um inseticida. ROX é a última tecnologia natural e que serve para todas as suas culturas, desde uma orquídea, um pasto, soja, milho, HF, frutas, tudo pode ser utilizado, em todas as culturas podem ser utilizadas o ROX. Olá, eu quero falar para você agora do novo lançamento da Cavalcante, a torta de mamona premium micronizada. O que isso significa para a sua plantação? Você que já está acostumado a usar a torta de mamona para adubação a lanço ou de plantio, tem agora a opção muito mais vantajosa de utilizá-la na pulverização ou na sua fertirrigação ou hidroponia. Como isso funciona? Pegamos a torta de mamona premium da Cavalcante, já conhecida no mercado por não ter misturas e não ter cascas, e micronizamos a 400 meshes de granulometria. Isso significa que utilizada de 2 a 3 gramas por litro d'água na cauda e de preferência junto com o ROX silício, ela passa por qualquer tipo de bico de pulverizador, não entupindo e não causando nenhum dano ao equipamento. É o único produto do mercado orgânico para pulverização. Além de você ter o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio da torta de mamona,
você tem muito menos desperdício no lugar, porque você está usando uma pulverização no lugar de uma calcareadeira ou de uma esparramadora, por exemplo, e você tem muito mais vantagens. Por quê? Além de atuar como adubo foliar nitrogenado, ela vai atuar também como um forte inseticida natural. Basta ver que conseguimos imitar uma mamoneira em qualquer tipo de planta. É uma forma de enganar o inseto. Pulverizando a torta de mamona sobre as folhas, você, além de adubar, você engana o inseto. Ele acha que está sobre uma mamoneira e não há pragas que consomem a planta da mamona. A planta fica indigesta para o inseto, mas o gosto é imperceptível às pessoas, mesmo que em plantas colhidas 2 dias depois da pulverização. Com isso você vai ter controle de nematóides, porque parte da cauda escorre pela raiz e é absorvida pela planta, e uma boa proteção inseticida natural, além do adubo já conhecido da torta de mamona, que é o adubo mais top de linha da cadeia orgânica existente. Com a vantagem da torta de mamona micronizada, no lugar de carregar, por exemplo, 15 toneladas de produto num caminhão, você vai carregar apenas 30 baldes de 3,5 kg. É muito mais vantagem em custo e muito mais vantagem também em frete. Conheça a torta de mamona micronizada, utilize na sua pulverização, de preferência junto com o ROX Silício, e veja a diferença. Eu quero falar agora de um outro lançamento da Cavalcante nesse aniversário de 15 anos da empresa. O produto chama-se Retentor Pro. É um gel agrícola, como já conhecido pelos plantadores de mudas. Você prepara o gel e a água e ele absorve 300 vezes o seu peso em água. Qual a vantagem e qual a novidade do retentor gel? Você que vai plantar uma muda de citros ou uma muda de eucalipto, vai necessitar utilizar o gel. Geralmente os plantadores puxam ou tambores ou mesmo um carro-pipa com o gel já misturado para poder aplicar em suas mudas. Com o retentor, você vai poder utilizar ele em pó, direto no plantio da muda, sem a necessidade de equipamentos especiais para isso. Uma grande vantagem do retentor é que ele já vem misturado com um pouco do ROX Silício e da torta de mamona micronizada da Cavalcante. Com isso, além do gel, você já tem uma adubação de base muito poderosa para a sua muda. Haja visto que você tem o nitrogênio da torta, o controle de nematóide da torta e você também tem o silício do ROX, que é um grande enraizador e um grande fungicida e também inseticida que vai proteger a sua muda. Basta usar a mesma quantidade de um gel agrícola convencional e você vai ter uma mistura muito mais salutar à sua plantação e à sua muda. Com o Retentor Pro, você não precisa de equipamentos e tem a vantagem única e exclusiva da Cavalcante de ter um gel já adubado para a sua muda, seja qual for o tipo de muda, seja citros, seja café, ou seja eucalipto, mogno e palmáceas. Conheça o Retentor Pro, faça um teste na sua plantação e veja a diferença que ele vai causar na sua muda. O efeito é visual e nós garantimos isso. Em 10 dias você já vê a diferença da muda que foi plantada com Retentor Pro e com o gel agrícola convencional. Faça essa diferença na sua plantação. Eu vou falar para você também a respeito de um produto único no mercado, a farinha de osso premium desodorizada da Cavalcante. O que significa farinha de osso desodorizada? A farinha de osso é grande fornecedor de fósforo para os plantios. Talvez o único produto orgânico e natural capaz de fornecer fósforo às plantações. A grande desvantagem da farinha de osso convencional, autoclavada, é o seu cheiro quase que insuportável. Guardar em armazéns ou em revendas a farinha de osso é um problema constante, seja por licenças ambientais ou seja por ataque de roedores e outros animais, além do mau cheiro insuportável na sua aplicação. A Cavalcante
mudou todo esse paradigma. Nós utilizamos um sistema de desodorização da farinha, ou seja, passamos a farinha por um desodorizador igual ao que é utilizado no sebo para cosméticos. Com isso você tem uma farinha de osso sem cheiro. Parece difícil, parece impossível, mas é comprovado. Utilizar a farinha de osso da Cavalcante dá um resultado superior à farinha de osso convencional. É fácil de guardar, você pode colocar dentro da sua loja, dentro da sua revenda, que ninguém, absolutamente ninguém, vai perceber que você está com farinha de osso dentro do galpão. Além de não ter o cheiro, a farinha de osso da Cavalcante também é tratada de forma mais fina, ou seja, ela tem uma absorção mais rápida, não tem aqueles pedacinhos de ossos no meio que demoram anos para se desintegrar no solo. Com isso conseguimos um aproveitamento 30% maior que a farinha autoclavada normal. Além disso, para o solo, nós utilizamos na mistura da farinha de osso um pouco do silício agrícola. Isso também ajuda na produção e na defesa do seu plantio. Conheça a farinha de osso desodorizada da Cavalcante, vendida em sacos de 50 quilos, e veja a diferença que ela faz na sua plantação.